Vamos agora acompanhar os comentaristas do canal Troca de Passe da ESPN, que rasgaram elogios ao time mesclado do Flamengo. Noite em que Felipe Luiz poupou seus principais jogadores. Veja o que disseram. Era com um time alternativo, né, Mansur? Eu achei o jogo tranquilo, dominado pelo Flamengo com uma certa tranquilidade. Sim. O jogo foi todo ele dominado pelo Flamengo. A questão da demora do gol, ela tem um pouco a ver com algo que que era o problema do Flamengo. Que é uma questão do elenco, né? Assim, como o Flamengo não tem substitutos para os seus meias ofensivos, jogadores que em geral resolvem com o último passe, mais próximo da área, com mais criação, mais perto da área, ele termina por acumular atacantes. Atacantes com características de um jogo mais vertical, de condução de bola, de velocidade. Nos momentos em que, especialmente no início, o jogo foi o Flamengo contra um bloco defensivo muito baixo defendendo a área, era natural que em termos de articulação o time sentisse um pouco. O Botafogo da Paraíba é um time que tentou em alguns momentos sair por baixo construindo. E aí tinha muito problema com a pressão ofensiva. No início do jogo, principalmente, né? Com a pressão ofensiva do Flamengo. Aí o Flamengo recuperava e até tentava encontrar a defesa desarrumada. Aos poucos ele começa, entre aspas, saltar o gol que o Michael perde, o Flamengo no primeiro tempo, perdido pelo Michael. Aos poucos o Botafogo começa a saltar a pressão do Flamengo, ou seja, jogar bola longa para não enfrentar essa pressão. E aí o Flamengo tinha que construir contra uma defesa colocada atrás. Só que em alguns momentos, quando ele fazia essa bola longa, ele posicionava um pouco mais de jogadores à frente para tentar duelar por essa bola longa. Quando o Flamengo retomava, começou a encontrar alguns espaços para os seus jogadores de mais velocidade acelerarem. E aí o Flamengo criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Nos raros momentos em que ele não enfrentou um muro colocado ali atrás, ele pôde acelerar um pouco mais. Veio o segundo tempo, o panorama não mudou tanto. O que aconteceu foi que o Felipe começou a fazer algumas trocas. Primeiro ele colocou o Juninho para tentar ter mais jogadores na área, tanto que ele coloca o Luiz Araújo para o lado esquerdo com o pé natural, apostando que ele fosse ao fundo para cruzar, né? Porque ele teve por um momento Juninho e Bruno Henrique juntos na área. Depois aí ele colocou Gerson, colocou Everton Cebolinha, tentando ampliar um pouco o jogo, colocar alguns jogadores mais que são da base titular, a chance que teve o Juninho da base titular, e até que entrou o Joshua, né, que acabou sendo o jogador do gol da vitória. O jovem da base, né? Jogador da base, foi jogador do Felipe Luiz na primeira parte da passagem do Felipe Luiz pela base do Flamengo, no Sub-17, que é a primeira parte de 2024, e aí só o lance do gol. Cruzamento, Juninho cabeceia e o goleiro defende. Bola sobra pro Joshua. Porque foram 9 bolas no gol do Flamengo. Né? O jogo o tempo todo foi assim, quando sai o gol, né? Quase um ataque contra a defesa. Com uma certa tranquilidade. Nem sempre com tantas chances tão claras, mas chances suficientes para o Flamengo ganhar por mais do que 1-0. Esse é o lance do gol do Juninho que estava impedido. Ele jogou, o Joshua, voltando ao Joshua, ele jogou no Sub-17 com o Felipe Luiz. Ele tem números na base que impressionam pela quantidade de gols, né? É até interessante, no momento em que o Flamengo... Você percebe o cheiro, né? Porque a gente fala do cheiro de gol, o Sobe já faz gol no primeiro jogo desse jeito. Tem isso, né, Alex? Tem como é que pode? A gente brinca direto no elenco, a gente brinca e nem vai perto lá porque você não tem cheiro de gol, cara. Passa lá no Duty Free, compra um perfume, sabe? Eu brincava assim. E o menino Sobe já faz um gol sobrando desse jeito, você percebe que o cara, a bola procura ele, né? Já dá um recado pro treinador, né? Vamos sobre E jogar no campo da maneira que foi, o campo, um bom gramado, com grama, um pouquinho mais alta, né, do que o jogo. Só citar que o jogo foi no Maranhão, né, em São Luís, no estádio do Castelão. Um pouquinho mais alto e seco, isso atrapalha bastante também quem está acostumado a jogar no campo mais rápido. Tá aí, ó, a gente vai vendo as finalizações. Esse é o gol, né? Isso. Mas o Flamengo finalizou bastante e teve muito volume de jogo que não conseguiu converter em gols, né? O gol do Michael. Do Michael. Não pode errar. Sim, não é ele tentou colocar, né? Ele tentou tirar. Não pode errar. Só que tiveram outros momentos. Olha, acabou defendendo. O Felipe Luiz falou sobre esse problema aí da finalização na coletiva. Vamos ouvir o trechinho. Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado, mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem, porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida quando eles não fazem. Eu sei que eles ficam sentidos, e hoje todos eles do ataque tiveram chances e
e no final só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto. O campo realmente é sem palavras, sem condições, mas prefiro olhar para onde eu controlo, que é a minha equipe, e agora pensar para frente. Olha, Felipe criticou o campo que você estava falando, Alex. Eu falei que parecia campo não parecia grama, legal. Ele falou de lá, quem está errado sou eu, e deu. Mas lógico que atrapalha a maneira do campo, atrapalha, né? Às vezes é grama velha que está ali alta e a gente daqui da televisão você vê uma coisa. Então, para ele falar assim, realmente o campo atrapalha bastante. Até na parte física, porque tem um desgaste diferente. Gramado é fundamental, precisa ter gramado bom, gramado ruim, atrapalha jogo. É uma praga brasileira, né? Agora, saindo do campo que vai em volta, né? É sempre muito bonito quando você vê que alguns clubes brasileiros nacionalmente conseguem provocar, né? Desde a chegada do Flamengo em São Luís, as ruas ao redor do aeroporto completamente tomadas de gente, uma mobilização São que é muito impactante. Que raramente vai conseguir vir aqui para ver um jogo. E a arquibancada abarrotada, né? Do estádio, com um calor na recepção ao time, daquela ansiedade mesmo de ver o Flamengo jogar. É muito bonito. Assim, o que a gente viu em termos do fora do campo foi muito, muito chamativo. Mais uma coisa legal que a Copa do Brasil tem, né? Porque leva os times para lugares onde remotamente eles vão. Por vão, outro lado, assim, a lamentar que o torcedor do Botafogo, da Paraíba, o torcedor de João Pessoa, que provavelmente ao longo do ano deposita na Copa do Brasil, nesse momento da história do clube, a chance de ver um dos grandes clubes do país, das grandes marcas nacionais, indo jogar lá, ficou privado disso, porque o clube vendeu o mando de campo. Boa, olha só, antes do jogo, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, comentou sobre a negociação do clube com o Jorginho, do Arsenal. Vamos ouvir o que ele falou sobre isso antes da partida. Eu não sabia dessa notícia, falo com o Botto todos os dias, nunca me falou nada disso. O Jorginho não é do jogador do Flamengo, é do Arsenal, e portanto não posso falar de jogadores que não pertencem ao Flamengo, né? Mas um grande jogador, um grande respeito por ele, e é bom que o Flamengo esteja olhando esse tipo de jogador de alto nível para poder melhorar ainda mais o nosso elenco, mas no momento eu não sei não. Então, gente, Felipe Luiz estava comentando sobre o que disse, né, o diretor de futebol José Botto antes da partida. O José Botto não passou bem e o Felipe coisou. O erro não é nosso aqui. Eles são a mesma pessoa, acho que é isso. Tô brincando, né? É o Felipe comentando sobre o que José Botto falou sobre a chegada do Jorginho, é um jogador muito esperado no Flamengo. A expectativa, né? Mas a expectativa é que ele venha no final da temporada europeia. Mas é um jogador que vai somar bastante seria pro Flamengo. Muito legal ver esse nível de jogador vindo pro Brasil realmente, valorizando trazendo muita coisa que eles viveram, acrescenta muito pro ambiente dos clubes, mentalidade do futebol brasileiro, esse tipo de jogador para cá. Jogador que viveu a elite do jogo durante muitos anos da carreira, né? Vive a elite do jogo. Então, é difícil você não olhar para ele e não ter Ele se lesionou agora, né? Tá fora dos jogos do Arsenal nessa reta final de temporada, já são 4 ou 5 jogos que ele está fora, mas assim, é difícil você não olhar para ele estando saudável bem e não imaginar um grande impacto, né, no futebol brasileiro, porque é uma trajetória de sempre num nível muito alto. E às vezes o pessoal fala assim, mas tá lá no final da carreira. Cara, ele saiu muito cedo, tanto que jogou pela Itália e tal, mas, cara, todo brasileiro que tá lá fora, ele quer também ter sucesso, ele quer participar desse Brasileirão, ele quer ser conhecido, ele quer produzir algo aqui, e é interessante, esse nível que ele atingiu vindo para cá, a gente tem que torcer para que aconteça. E jogou em competições que tem uma leitura tática, que os jogadores de meio campo têm que ter uma leitura tática muito apurada, né? Futebol italiano, agora na Inglaterra, então a expectativa é muito alta. Quando esses jogadores voltam para o Brasil, a gente percebe nitidamente como eles têm uma leitura muito mais apurada do jogo e conseguem contribuir. E esse tipo de jogador que não jogou aqui, mas consegue, eu falo, ele quer provar isso daqui. Sim, volta ainda jogando em alto nível. Lógico que ele saiu daqui, ninguém conhecia, foi conhecido lá fora, mas jogaram um Brasileirão, eles estão lá fora, eles assistem, né? Dá essa vontade. O objetivo era realmente para o Botafogo sobreviver a esse primeiro jogo, já seria considerado uma vitória pelo sistema defensivo, que era a resistência. O Matheus Cunha, que foi o goleiro hoje, nem foi incomodado. E aí nas finalizações que o Flamengo tem falta de efetividade, novamente do Michael,
pode ser um jogador e deve ser um jogador mais direto, mais objetivo, com mais fome de gol e não pode perder oportunidades quando tem, porque a concorrência começa a aumentar. Tem oportunidades, principalmente por essa jogada que o Birner falou, de dar a bola para trás e quem vem chegando. Mas aí, às vezes, o Flamengo também peca por dar uma penteada a mais, não finalizar logo a jogada, não arriscar logo o chute. Então é algo que já aconteceu em outros jogos com o Flamengo, não dá para colocar só na conta dos jogadores, é algo que o Felipe tem trabalhado, mas o saldo é bem positivo. O time teve volume, o time jogou melhor que o adversário e conseguiu descansar alguns jogadores que já vinham desgastados. Né? O grande objetivo era esse, conseguiu um bom resultado, conseguiu, o jogo não foi ruim, não dá para dizer isso do jogo do Flamengo, e mesmo com reservas, venceu um caminho de confronto e ainda tem um garoto saindo do banco, o Joshua, de 17 anos, um meio atacante que pode ser uma surpresa, pular até algumas etapas, ganhando aí espaço, quem sabe, de Matheus Gonçalves, que não foi titular hoje, mesmo o Flamengo tendo esse vazio no meio campo, Felipe opta por ter mais um atacante, ganhando espaço do Wallace Ian, que jogou mais no Campeonato Carioca e agora perdeu o seu lugar ali, até mesmo entre os relacionados. Então o Joshua acaba sendo aí a principal notícia desse Flamengo. Se o olho do torcedor rubro-negro hoje brilhou, foi pelo Joshua, mostrando estreia como profissional, marcando um gol e ganhando espaço nesse elenco do Flamengo que é muito qualificado. Se tem alguém para colocar uma estrelinha, é o Joshua. Se o cara chega, faz o gol e tal, você já... O próprio treinador, você já vai olhar, né, Casal? Fala, opa, pera um pouquinho, vamos olhar com carinho aqui, porque vamos lá. A importância desse elenco render, e hoje ninguém esperava nenhuma grande atuação nem nada, no Flamengo que vai a campo para tentar fazer o que fez. 1-0, ganhou, ok, jogo de volta, encaminhado, e é isso aí. E muito provavelmente, talvez na volta, o Flamengo use do mesmo expediente, né, para jogar contra o Botafogo. Com certeza. Né? Então, assim, talvez esses caras que jogaram hoje, alguns a gente já está cansado de ver, né? O Bruno Henrique, a gente está falando do time B do Flamengo, é Bruno Henrique, é Luiz Araújo, é Plata, o próprio Danilo jogou na zaga, aí tem o Varela. Então, assim, é um time que tem a qualidade, tem a mescla ali. Não são necessariamente titulares, mas bem que até poderiam ser em algum momento, ou já foram em algum momento. E com essa mescla, então, assim, com a quantidade de competições do Flamengo, com Copa do Brasil, com Libertadores, com Brasileiro e com o Super Mundial, esses caras vão jogar de novo, logo. Olá, boa noite. Boa noite, Calçado. Eu não esperava nada desta rodada de Copa do Brasil, envolvendo todos, né? Nada além de uma tragédia mesmo, futebolística, porque não teve nada. Você não encontrou... Quem é que encontrou um belo jogo? Porque a gente está sufocando o futebol. Assim, uma proposta, que se ela é óbvia, vale mais a pena nesta etapa ainda você fazer uma etapa de apenas um jogo. Perfeito. Do clube, que o menor ranqueado, o time da divisão menor recebe aquele que está numa divisão superior. Então você obriga esse time que vai te enfrentar a se envolver mais com o jogo. Você não pode tirar tanta gente da partida, porque a volta vai ser igual também, não vai ser muito diferente. Então, pelo menos você tem uma possibilidade de um jogo bom, razoável. Talvez nem tão bom, razoável. E o outro time, o franco atirador olha e fala, quem sabe, e você diminui o calendário e as coisas bizarras que acontecem nessas partidas. Sim, só para dar exemplo, Copas, né? Todo o país tem Copas. Por exemplo, o que a Espanha faz? Não vai pegar Real Madrid, Barcelona, Atlético e botar para jogar lá atrás. Eles eles entraram na fase 16 avos de final, mas jogaram uma partida. 16 avos, oitavas, quartas, semifinal é a única que tem ida e de volta, 5. A final sábado passado, que foi um escândalo sensacional, 3-2 vitória do Barcelona, é o 6º jogo de Madrid e de Barcelona. Então é o seguinte, o envolvimento desses times passa a ser um pouco diferente com a Copa. Você vai lá jogar, cara. Se você não passar, aí é problema seu, você fica com vexame. Sim, é uma maneira de comportar tudo isso no calendário, mas boas sugestões nunca são acatadas. Então, vamos lá. A hora que você fala, Bruno Henrique jogou e começou jogando Michael, Gonçalo Plata, Luiz Araújo, você fala, Ayrton Lucas, Danilo, Varela... Tinha o Ayrton Lucas também, até esqueci de citar, Ayrton Lucas. Está acontecendo o seguinte, é preciso ter um contexto do Flamengo,
porque ele não tinha Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Isso. Esses 4 dão sentido para qualquer um desses aqui. Eles juntos é um time que trabalha a bola diferente no meio de campo e fica assim, o jogo escorre para o lado para uma jogada individual. O que faz o Antônio Carlos Zago, que é o treinador, que dirigiu a seleção da Bolívia e deixou a seleção boliviana. Cara, você faz você encaixota o Flamengo de um lado, tenta encaixotar do outro, dobra a marcação e fica durante o jogo com 20% da posse de bola. Se a bola é sua, eu não quero. Vai ser um problema se eu tiver a bola. Sim. Eu vou me abrir e você pode ganhar o jogo. Então, o Botafogo, pela ótica dele, está corretíssimo e o Flamengo fica ali batendo. Você pegar o mapa de movimentação, o Botafogo, ao final do primeiro tempo, todo dentro da área, assim, uma mancha vermelha no interior da área. Então, o Botafogo jogou dentro da sua grande área. E o Flamengo é um U. Ele é vazio aqui no centro, e ele o tempo todo tentando jogar pelo lado e fazer uma jogada para finalizar. Mas é o Flamengo possível, com caras muito grandes, mas desde que tenha um contexto. Pode ser, tá bom, um jogo que não dá para ter Arrascaeta e Gerson, um ou outro já muda tudo. Aí o Gerson entrou no segundo tempo, a Arrascaeta nem foi, mas é o que dá para fazer. Então, assim, não é que o Flamengo, o torcedor tem que ficar triste. O torcedor do Flamengo tem que entender que o Flamengo conseguiu vencer um jogo em que ele tinha que, de certa forma, interagir com essa partida de uma maneira diferente, pensando no que é de maior nesta fase. Sim. E isso foi feito e ainda ganhou o jogo. E olhando para o final de semana, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, vai pegar muito valente. Ele mantém uma boa conversa no vestiário. Sim. Vamos lá pro Rio, vamos tentar. Foi só 1-0. Se fosse 3-4, aí Antônio Carlos vai falar o quê? Vamos lá, que é Botafogo. Não rola, né? Agora, Eugênio, também tem essa questão, né? O Felipe Luiz já falou sobre isso em coletivas. Do tipo de postura que o Flamengo vai encontrar com relação aos seus adversários. Poucos são os times que não vão fazer o que o Botafogo fez hoje. O Botafogo nem é Série A de Campeonato Brasileiro, mas outros de Série A vão fazer a mesma coisa. Eu acho que nesse nível, embora não seja equipe titular e tudo, mas é também continuar testando o Flamengo para sair desse tipo de armadilha, esse tipo de arapuca, essa dificuldade que os adversários vão criar defensivamente para o Flamengo, né? Tudo bem? Tudo bem, boa noite aos companheiros. Mas como disse aqui o Calçade, sem o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, você não tem o pensamento em campo. Para testar as pernas, mas não tem a cabeça. É isso. Você tem que ter os jogadores que vão dar o sentido ao time, que vão, peraí. Vamos pensar aqui, o que a gente consegue fazer diante dessa situação? Quando entrou o Gerson, deu uma clareada, o Flamengo faz o gol no final do jogo. O Gerson é um jogador fundamental pro Flamengo. E que o Flamengo tem que estar preparado para essas ausências, né? Porque elas podem acontecer por opção, e aí, batendo na madeira, né? Pode acontecer por lesão. Pode, mas assim, é difícil. Todas ao mesmo tempo por... Não, todas ao mesmo tempo aí é zica demais, não sendo por opção, é muito ruim, mas tendo um deles, ajuda. Especialmente o Gerson, para mim hoje é o mais importante deles. Sim. E ele entrou e o Flamengo conseguiu clarear as ideias. É preciso entender também que você pode abordar um jogo como esse tentando também alguns minutos, não está funcionando? Deixa o adversário jogar um pouco, dá a bola um pouco para ele, baixa um pouco a linha, vem aqui para trás, e aí? Porque aí você consegue criar um pouco de espaço, gerar um pouco de espaço. Muitas vezes a gente vê times brasileiros assim que entram nessa circunstância, que ficam martelando 90 minutos, 100 minutos, 105 minutos, só martelam e não dão um respiro para si próprios. Às vezes dá um respiro, baixa um pouquinho. Vem, o que você tem para me mostrar, o adversário? Mostra aí, vem aqui. Quando sai, você vai ter espaço. E aí você pode matar o jogo numa dessa. Outro dia a gente estava vendo o jogo na Libertadores. O São Paulo com o Libertad lá. O Libertad no primeiro tempo não ia, o jogo estava ali. O São Paulo batia no muro e voltava. No segundo tempo, quando o Libertad saiu a primeira bola, o São Paulo foi no contra-ataque e fez o 1-0. Uma jogada do Lucas Ferreira, né? Ferreira, pela direita. Então, às vezes, é bom você deixar o adversário jogar um pouquinho também. Mas talvez falte dentro de campo. Agora, eu acho, vou voltar no tema que o Calçado tocou aqui. É claro que a gente entende que tem as motivações comerciais. Vendeu o ingresso lá, tem mais um jogo para transmitir para os detentores de direito. Renda de 4 milhões e 600 mil. Mas é um jogo completamente descartável.
Completamente. Essa fase, você não precisa ter 2 jogos. Nas 2 fases anteriores, você mata em um jogo só. Faz um jogo só, porque assim, nesse jogo, era óbvio que o Flamengo, mesmo que não ganhasse o jogo, vai matar no Maracanã. Então, não precisa, sabe? É um jogo que tá todo mundo ali e tal, a torcida tá lá, a gente tá vendo, o torcedor do Flamengo em casa procura ver também, porque é fanático, mas não tem importância, porque vai ser decidido no jogo de volta do Maracanã. Tá aí, nação, então, os comentaristas falando da vitória do Flamengo em cima do Botafogo da Paraíba, 1-0. O Mengão, cara, jogou bem, perdeu muitos gols. Se eu não me engano, vou aqui buscar aqui pra vocês, foram 24 finalizações do Flamengo. O Flamengo jogou bem essa partida, mesmo estando praticamente desfalcado. O Felipe Luiz decidiu poupar alguns jogadores titulares e aí o Flamengo acabou pressionando o adversário, mas a gente sentiu falta do Arrascaeta e do Gerson na partida. Praticamente o meio de campo, a bola parecia que estava presa, não tinha aquele crânio que tem o de Arrascaeta para poder fazer aquele passe em mais profundidade, o último passe. Mas o Flamengo jogou bem, eu achei que jogou bem essa partida, perdeu muitos gols, poderia ter saído com um placar mais elástico, 3, talvez 3-0, seria um placar ideal. Só para você ter uma ideia, foram 24 finalizações do Flamengo e 7 finalizações do Botafogo da Paraíba, mas as finalizações do Botafogo da Paraíba, se eu não me engano, uma só que assustou ali, podemos dizer que assustou ali pro gol do Flamengo. Cartões amarelos foram 1-1, no caso, né? Um jogo bem disciplinado, cara. Felizmente o Flamengo acabou saindo só com 1-0. Eu acho que se tivesse saído com mais, com 3-0, por exemplo, jogaria a partida do Maracanã mais tranquilo, mas não tem problema. O Flamengo venceu, o importante é a vitória. O importante é o Mengão sair com a vitória, saiu bem, e agora é pensar na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder nesse momento e precisa manter aí a liderança, vencendo a partida, e é uma partida dificílima, jogando fora de casa contra o Cruzeiro, que inclusive venceu hoje também o Vila Nova pela Copa do Brasil por 2-0. Então é isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like e se inscreva no canal, e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês.